Levítico capítulo 1, e o verso 14 diz assim: se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos, e o sacerdote a oferecerá sobre o altar. Presta atenção nesses detalhes, irmãos. Ele torcerá o pescoço com a sua unha e a queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar, e o seu papo com as suas penas tirará e o lançará junto ao altar para a banda do oriente, no lugar da cinza, e fendê-la-á com as suas asas, porém não a partirá. E o sacerdote a queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Amém, irmãos? Podem sentar-se. Quando Deus instituiu, irmãos, o livro de Levítico, ao qual Moisés escreveu, essa palavra Levítico, ela, no nosso cânon dos livros sagrados, ela é conhecida como Levítico, mas na Torá dos judeus não é Levítico. Na Torá é Vaikra. Essa palavra Vaikra, que é o tema desse livro de Levítico, já é a primeira palavra do versículo 1 do capítulo 1, que diz assim: e chamou o Senhor a Moisés. Então a palavra Vaikra quer dizer chamou. O capítulo 1 de Levítico, irmãos, já começa Deus instituindo como seria os holocaustos. Levítico vai falar de cerca de 6 tipos de oferta. E a primeira delas é a chamada de holocausto. Esta oferta, irmãos, ela era queimada toda ela era queimada no altar. Tinha ofertas de ações de graças, por exemplo, em que uma parte, depois de queimar a gordura, uma parte para o Senhor, o sacerdote com o ofertante assentavam-se à mesa, para assim também participar daquela oferta ao Senhor. Mas a oferta de holocausto é uma oferta que era totalmente queimada a Deus. O sacerdote nem o ofertante tinham direito a ela. Observe, irmãos, um detalhe interessante, que Deus, no capítulo 1, ele vai falar sobre 3 tipos de oferta que o homem poderia trazer. A primeira, Deus fala: quem for trazer um novilho. A segunda tipo de oferta, Deus fala assim: quem for trazer gado miúdo, como cordeiros ou cabrito. E a última, ao qual é o nosso tema de hoje, Deus vai dizer: mas se a sua oferta for de aves. Por que que Deus falou dos 3 tipos de ofertas? Porque a novilho, quando alguém ia oferecer um novilho, o novilho era um animal muito caro. Só os príncipes poderiam oferecer um novilho, só os mais abastados. Quando alguém de classe média, que não era rico, não era abastado, mas não era pobre também, ele normalmente trazia uma oferta de gado miúdo. É a classe média. Mas Deus também vai instituir a oferta para quem não tem dinheiro algum. Deus vai instituir a oferta para quem não pode comprar um animal. Aí Deus vai instituir a oferta de rola ou pombinhos. Porque esses animais, quando alguém queria oferecer a Deus e adorar a Deus, ofertar ao Senhor, e ele não tinha dinheiro para levar um novilho, e não tinha dinheiro também para levar um gado miúdo, então ele ia no mato, na floresta,
e armava uma arapuca, um lacinho, nós sabemos bem o que é isso, né? E o bicho caía na arapuca. Então, ele era levado ao Senhor. Por que Deus instituiu esses 3 tipos de oferta, irmãos? Porque isso vai nos mostrar a acessibilidade de Deus para com o adorador. Ninguém tem desculpa de não adorar. O mais rico adora também. O que é classe média também adora, mas aquele que não tem nada, também Deus achou uma forma e abriu uma porta para ele também adorar ao Senhor. Então ninguém nesta terra tem desculpa para adorar ao Senhor. Quando Deus mandou fazer o altar, Deus diz assim: poderás, falando para Moisés, né, poderás fazer o altar de terra. Por quê, irmãos? Por que Deus vai falar primeiro sobre o altar de terra? Porque terra tem em qualquer lugar do mundo. Então, quando Deus vai falar sobre a construção do altar, Ele está dizendo: ninguém tem alguma desculpa para não levantar o altar. E quando Deus vai exigir o sacrifício do altar, da mesma forma, ninguém poderá chegar a dizer a Deus que não teve com o que trazia a sua oferta, porque tem ofertas que nem sempre são de valores, mas são de esforço. Amém? Irmãos, a pomba aqui, irmãos, a rolinhas tem alguns significados. O primeiro significado da pomba aqui fala sobre o sacrifício de Cristo. Aqui os irmãos vão perceber que a pomba aqui ela é sacrificada. Essa pomba aqui, em primeiro lugar, ela representa Cristo. Porque a pomba, irmãos, ela tem 2 dimensões. Ela é do céu e ela é da terra. Segundo lugar, essa pomba, ela representa o Espírito Santo. Vocês poderão observar que quando Jesus foi batizado, quando João Batista vai levar Jesus às águas no Jordão, a Bíblia diz que houve uma voz dos céus, que era do Pai, que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito Santo desceu do céu, de uma forma corpórea de pomba. Os irmãos vão perceber, não precisa nós lermos aqui, mas se você quiser dar uma olhadinha na sua casa, quando choveu 40 dias e 40 noites e Noé ficou dentro da arca com a sua família, Noé solta um corvo para ver se as águas tinham baixado ou não. Já fazia 1 ano e 1 mês aproximadamente que Noé estava dentro da arca. E ele solta um corvo. E quando ele solta o corvo não volta mais. Mas então ele vai soltar uma pomba. E quando ele solta pela primeira vez a pomba, irmãos, ela vai, não achando, a Bíblia diz, repouso para ela, ela volta. Aí Noé, pela segunda vez, solta a pomba novamente, ela não acha repouso e volta. E Noé, então, pela terceira vez, solta a pomba. E agora ela não volta mais. Por quê? Porque esta figura de Noé soltar a pomba, irmãos, e na terceira vez ela não voltar, é um tipo do Espírito Santo. Isso é muito profundo. Porque na primeira vez que encontramos a ação do Espírito Santo, está em Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Olha aqui, ó. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esta palavra pairar quer dizer proteger, como se estivesse chocando, como uma ave chocando, como uma ave gerando. Então por isso que Noé vai lançar a pomba a primeira vez.
vai soltar ela, significando a primeira vez que o Espírito Santo esteve na terra, quando nada tinha forma, quando tudo estava um caos, o Espírito Santo já estava trabalhando. E quando Deus começa a fazer a terra, a organizar o universo, então o Espírito Santo, a pomba, sobe novamente ao céu. Então por isso que Noé soltou a primeira vez e ela voltou à arca, porque a arca é o tipo do céu. A segunda vez, irmãos, a segunda vez foi no batismo de Jesus, que a pomba, o Espírito Santo em forma de pomba desceu, ali revelando a plenitude do Espírito no Filho, mas ela sobe novamente. Então por isso que na segunda vez Noé soltou e ela voltou. O Espírito Santo volta ao céu. Agora na terceira vez, quando ele vai soltar a pomba, ela não volta mais. Sabe por quê? Porque está lá em Atos capítulo 2, que no dia do Pentecoste, o Espírito Santo desceu, cumprindo uma palavra de Jesus: eu irei para o céu, mas eu mandarei outro Consolador, para que esteja convosco todos os dias. Então na terceira vez que a pomba desce, que é o Espírito Santo, ela não volta mais. 2000 anos depois, irmãos, o Espírito Santo está aqui, com a igreja do Senhor. E ele só vai subir o dia que as trombetas tocarem, e a igreja também subir aos ares. Amém, irmãos? A palavra Jonas quer dizer pomba. A palavra pomba no hebraico é Yonah, também é o mesmo nome do Jonas. Irmãos, por que Deus compara? Porque então primeiro representa Jesus, segundo o Espírito Santo, e a terceira representação da pomba, irmãos, é a igreja. Somos nós cristãos. Lá em Cantares de Salomão, pelo menos 6 vezes o amado, que é uma representação de Deus, vai elogiar a sua amada dizendo assim: pomba minha, por pelo menos 6 vezes. Por que, irmãos, que a pomba também é uma representação de nós como igreja de Cristo? Porque a pomba ela tem algumas características que talvez você nunca prestou atenção, mas você vai aprender hoje. Por que que Jesus comparou e elogiou a sua noiva, a igreja, e diz pomba minha? Porque a igreja precisa ter característica que essa ave tem. E a primeira característica da pomba é a sua fidelidade. Não sei se você sabia disso, mas a pomba, quando acha um parceiro, ela tem um único parceiro a vida toda. Ela não trai, ela não é infiel. Por isso que a pomba é o tipo da igreja, que precisa ser fiel ao seu noivo Jesus. A igreja do Senhor Jesus, irmãos, não pode viver em um adultério espiritual. Não tem como nós servirmos a 2 senhores, porque há de agradar a um e aborrecer ao outro. A igreja do Senhor Jesus precisa como nunca ser fiel a Deus em todos os momentos da sua vida. Estou só passando aqui para os irmãos entenderem. Segunda característica da pomba, por isso que Deus compara a igreja à pomba, é a afeição recíproca. A pomba, irmãos, tem uma qualidade muito significante, que ela gosta de estar envolvido com outros da sua espécie. Ela gosta de andar em grupos. Ela gosta de andar em conjunto. Isso fala da comunhão da igreja e dos seus irmãos.
Tem crente, irmãos, que quanto mais longe estiver do seu irmão, é melhor para ele. Não, irmãos, noiva de Cristo, igreja não é isso. Igreja, irmãos, é para nós vivermos em comunhão, apesar de todas as diferenças que nós temos. Amém? Terceiro, irmãos, por que Deus compara a igreja à pomba? Porque a pomba, ela gosta de se banhar. Cada pássaro, irmãos, esse animal ele dá um mergulho em algum lago, algum tanque, algum rio, porque ele não suporta a sujeira. A pomba ela precisa se banhar, irmãos. Isso fala da igreja que precisa sempre ser lavado pela água que é a palavra de Deus e ser purificado pelo sangue de Cristo. A igreja, irmãos, não foi chamada para ficar suja. Tem gente que se acostuma, irmãos, de não tomar banho, sabia disso? Já conheci gente, irmãos, que fica 7 dias sem banho. Irmãos do céu. Talvez vocês são como eu, irmãos. O dia que eu estou com preguiça de tomar banho, irmãos, eu não consigo ficar em paz. Parece que algo está errado, irmãos. Eu preciso me banhar, eu preciso me limpar. Parece que tem uma sujeira crustada. A igreja é isso aí, irmãos. A cada dia da nossa vida ela precisa ser banhada nas águas da palavra, ser limpa pela palavra de Deus, ser purificada pelo sangue de Cristo. Qual que é outra qualidade da pomba? A pomba é rápido e ágil. A pomba, ela voa até 80 km por hora. É o tipo da igreja, irmãos, que precisa se movimentar-se para a obra de Deus. Deus não gosta de crente parado, irmãos. Deus não gosta de crente estacionado. Deus quer que a igreja ande. Deus quer que a igreja avance. Deus gosta que a igreja se movimente. Quando Isaías teve a visão dos serafins, lá em Isaías capítulo 6, a Bíblia diz que os serafins tinham 6 asas. Com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam. Porque Deus estava querendo mostrar para nós que a igreja precisa estar sempre se movimentando. A igreja nunca pode ficar parada. A igreja tem que avançar. Por que Deus compara a igreja à pomba, irmãos? Porque tem asas fortes. Não sei se você sabia disso, mas a pomba ela chega a voar 300 quilômetros sem parar. Muito forte isso. Por que Deus compara a igreja à pomba, irmãos? Cantares capítulo 2, versículo 4. O noivo diz assim: a tua voz é doce. Porque as palavras, irmãos, da igreja, do servo e da serva do Senhor Jesus, ela tem que ser palavras doces. Ela tem que ser palavras que ministram no meu próximo. Ela tem que ser palavras que vão construir alguma coisa. O que tem crente, irmãos, que fala besteira, né? O que tem crente boca suja, né? Qualquer coisinha, irmãos, já esquece que Deus existe, né? E fala um nomão, só porque bateu o dedo mingo no canto do sofá. Mas a igreja do Senhor Jesus, irmãos, tem que ter a sua voz doce. Quando nós falarmos, irmãos, é o que eu peço para Deus. Deus, quando eu abrir a minha boca para falar alguma coisa, que eu possa ministrar na vida do meu irmão as minhas palavras. Glória a Deus. Irmãos, então nessa instituição das aves aqui, nós aprendemos algumas lições. Vá comigo lá no verso de número 15, capítulo 1, verso 15. Diz assim:
E o sacerdote a oferecerá sobre o altar. Primeiro, lhe torcerá o pescoço com a unha. Por que Deus instituiu isso, irmãos? Para nós parece coisas que não são totalmente significantes. Por que Deus manda o sacerdote, quando for oferecer a oferta, o sacrifício, a adoração no altar, precisa torcer o pescoço da pomba com a unha? Porque, irmãos, perante o altar de Deus, quando nós chegamos ao altar de Deus, toda altivez tem que ser quebrada. Observe que a pomba, quando anda, ela está com a cabeça, o pescoço empinado, né? Ela está no alto, ela olha para o alto. Mas quando chegava no altar de Deus, tinha que quebrar o pescoço, para ela entender que no altar de Deus nós não podemos ser soberbos. No altar de Deus nós não podemos ser altivos, irmãos. No altar de Deus nós reconhecemos a nossa miserabilidade. No altar de Deus nós reconhecemos o quanto somos frágeis. É o que ouvimos aqui quinta passada. O fariseu chegou-se a orar e disse assim: Senhor, o Senhor sabe que eu oro demais. O Senhor sabe que eu dou minhas esmolas. O Senhor sabe que eu jejuo 2 ou 3 vezes por semana. E eu não sou como esse publicano que está no meu lado. Mas a Bíblia diz que o publicano batia a sua mão no peito e dizia: Senhor, eu sou um homem pecador. E ele desceu justificado. Porque no altar de Deus, irmãos, fariseu não tem vez. No altar de Deus, irmãos, se queremos que Deus receba a nossa adoração, se queremos que Deus receba o nosso culto, irmãos, tem que quebrar o pescoço e se abaixar e se humilhar na presença do Senhor nosso Deus. Eu acho uma palavra, irmãos, tremenda, que está em Romanos capítulo 12. Esses dias eu ensinei a alguém sobre isso. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereceis o vosso corpo em sacrifício vivo. Porque lá no Velho Testamento, aqui em Levítico, o sacrifício, ele era morto. Mas agora, no tempo da graça em que vivemos, o sacrifício não é morto mais. O sacrifício é vivo. Tem pessoas que dizem assim, irmãos: ah, pastor, eu não tenho prazer mais de estar na igreja. Mas quem te ensinou? Quem te ensinou que igreja é lugar de ter prazer? Nós estamos aprendendo assim como era feito o sacrifício, irmãos. Os bezerros eram esfolados, era tirado o couro. A pomba, irmãos, era quebrado o pescoço dela. Aonde você ouviu o prazer nisso aqui? E Paulo diz isso. Paulo diz assim: agora não ofereceis mais sacrifício morto, agora é sacrifício vivo. E no Levítico, quando eu queria adorar a Deus, eu pegava um animal que eu tinha, eu armava uma arapuca, pegava uma pomba, ia lá e oferecia. Agora o sacrifício sou eu. E o sacrifício é vivo, irmãos. Então igreja não é lugar de ter prazer. Lugar de ter prazer, sabe aonde, irmãos? Praia, shopping. Lugar de ter prazer, irmãos, é casa com piscina. Lugar de ter prazer é restaurante, irmãos. Aqui é lugar de sacrifício. É você lutar contra a sua carne fica esfolada, irmãos. Às vezes Deus bate em nós, mas nós saímos aqui entendendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, irmãos, primeira coisa, tinha que quebrar o pescoço. Porque Deus não aceita crente altivo. Eu estava lendo de manhã, em Jó capítulo 39, versículo 13. Deus está confrontando Jó, no capítulo 39.
Até o capítulo 38, quem falou foi Jó, quem falou foi a mulher de Jó, quem falou foi os amigos de Jó, mas a partir do capítulo 38 de Jó, quem fala é Deus. E Deus sempre dá a última palavra. E Deus está falando, mostrando o tamanho da falta de conhecimento de Jó, o tamanho da ignorância, dele querer entender alguma coisa. E no capítulo 39, verso 13, ele diz assim: ô Jó, você já observou a avestruz? E Deus diz assim: Jó, a avestruz bate as asas como se fosse cegonha. Uma hora eu prego para vocês, sim. Jó, a avestruz põe os seus ovos na areia e abandona, e os outros pisam em cima deles. Jó, isso que eu acho interessante, Deus falando. Jó, a avestruz, ela ergue o seu pescoço e ri-se do cavalo e do seu cavaleiro. Porque quando a avestruz, irmãos, ela olha para o cavalo e para o cavaleiro, não sei se animal pensa, né? Mas se pensasse, ela pensaria assim: eu corro muito mais que eles. E ela zomba do cavalo e do cavaleiro, ela ri. Só que tem o seguinte, irmãos: o cavalo, quando ele está de frente para uma batalha, ele enfrenta a peleja. E a avestruz, quando vê perigo na sua frente, sabe o que ela faz? Ela sai correndo e enfia a cabeça na areia. Porque não adianta, irmãos, ter nariz empinado, se na primeira peleja nós estamos correndo. Mas vamos ser preparados, irmãos, para enfrentar as guerras. E a guerra que nós já vencemos, a vitória garantida, irmãos, é quando Deus às vezes precisa quebrar nosso pescoço e fazer nós andarmos nos caminhos da humilhação, nos desertos da humilhação, para nós entendermos quanto somos dependentes dEle. Amém? Verso de número 15. Então o sacerdote oferecerá sobre o altar, e lhe torcerá o pescoço com a sua unha, e queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar. Esse aqui é coisa tremenda, irmãos. Não vamos ter tempo de falar, mas é coisa tremenda. Verso 16. E tirará o seu papo. Irmãos, todas as espécies de aves têm antes do estômago, do esôfago, é o aparelho digestivo que as aves têm, o chamado antiesôfago, que é um papo. Por que serve esse papo nas aves, irmãos? Porque as aves, elas não têm dentes para mastigar, que nem os mamíferos. Então, irmãos, a ave engole sem mastigar. E o alimento, o que ela come, o que ela ingere, irmãos, chega neste lugar do esôfago chamado papo. E lá, muito lentamente, esse alimento ele é digerido. Só que tem uma coisa, irmãos. As aves, elas comem muitas coisas que não prestam. Ingerem muitas coisas que vão fazer mal para elas. Então, o que não presta fica alojado nesse papo. E eu estudando um pouquinho sobre isso, eu aprendi que as aves elas podem desenvolver o chamado fungo de papo. É uma doença, uma síndrome, fungo de papo. O que é isso, irmãos? Quando a ave desenvolve esse problema, porque ela ingere coisas que não vão digerir, a ave ela vai ter algumas reações. Primeiro, você vai entender já aquilo que Deus quer falar conosco. A ave fica triste. A ave
ela fica amuada, fica pelos cantos, e a ave ela fica sem apetite. E eu estudando sobre isso, irmãos, eu conversando com Deus, eu disse: Jesus, será que nós não estamos com fungo de papo? O que tem, irmãos, de crente triste? O que tem de crente doente, irmãos? O que tem de crente amuado, irmãos? Ele está só pelos cantos, ele não se envolve mais com a obra. Você vai conversar com ele, irmãos, a tristeza que ele tem é tão grande que ele consegue contagiar a tristeza, até a gente sair mal de lá. O que tem de crente, irmão, sem apetite, já não está num culto de ensino, porque ele está enfarado, ele não consegue digerir mais, ele está doente. Mas o nosso Deus é especialista, irmãos, em fazer cirurgias espirituais na vida do crente. Por isso que Deus falou: no meu altar, tira o papo fora, toda tristeza sai fora, todo desânimo sai fora, toda enfermidade fica para fora. Aí Deus vai falar: depois que você tirar o papo, aí você vai tirar as penas. E as penas, pastor? As penas falam da vaidade humana. Porque é as penas que embelezam um pássaro, uma ave. E Deus, quando vai receber, irmãos, o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, Ele diz assim: para chegar no meu altar, precisa tirar as penas. Que é isso, irmãos? Precisamos se despir de toda a vaidade do coração, porque Deus não aceita vaidade no seu altar. Deus nunca vai te olhar, irmãos, por aquilo que você é exterior. Deus é um Deus que é de dentro para fora, de dentro para fora. Lá quando Samuel vai ungir a Davi, Samuel olhou só as penas de Eliabe, mas Deus lá do céu disse assim: eu não olho para as penas, eu olho de dentro para fora, eu olho o coração. Glória a Deus. Uma das aves mais lindas da natureza, irmãos, sabe como é o nome dela? Pavão. E pavão é uma prefigura da vaidade. O pavão tem as penas as maiores penas e as mais bonitas de todas as aves. Só que o pavão tem um problema, irmãos. Ele é vaidoso. E quando ele vai voar, irmãos, ele é tão vaidoso. As penas são tão bonitas, são tão grandes, que quando ele levanta voo, ele já cai ali na frente, ele não consegue voar. De Deus, ela é simples, mas ela voa muito, irmãos. E eu quero profetizar para todos nós aqui e para você também: não se impressione com os pavões espirituais, que pregam bem, que cantam bem, que até profetizam, falam bonito, porque esses pavão nunca vão tão longe, irmãos. Porque eles se envaidecem, se orgulham daquilo que foi colocado neles e cai lá na frente. Mas as pombas de Deus vão muito longe. E eu quero profetizar: pode ser simples como a pomba a tua vida, o teu ministério, mas eu quero profetizar para você: você vai muito longe. Você vai alçar voos muito altos ainda. Glória a Deus. Para nós encerrarmos, verso de número 17, diz assim: e por último, fender-la com as suas asas, porém não a partirá.
E o sacerdote a queimará em cima do altar, sobre a lenha que está no fogo. Observe, irmãos. Então, primeiro, quebrava o pescoço. Segundo, tirava o papo. Terceiro, tirava as penas. E agora o sacerdote pegava a ave pelas costas, pelas asas e puxava, fendia. Porque quando a ave era fendida pelas asas, ela não voava mais para onde ela queria. Agora, ela estava no altar. E crente que está no altar, irmãos, não voa para onde quer. Crente que está no altar, irmãos, está na mão de Deus. O altar na Bíblia é muito importante, irmãos, por isso. O altar, quando alguém coloca alguma coisa, alguma questão, algum pedido sobre o altar, alguma oferta sobre o altar, irmão, não pode tocar mais. Por isso que Deus falou assim: o sacerdote vai fender as asas, porque nem que estivesse viva poderia voar mais. Porque agora, irmãos, nós não se governamos mais. Quem nos governa agora é Deus. Nós estamos no altar dele. E há um segredo, irmãos, tremendo sobre o altar, para nós encerrarmos. No altar de Deus, o que nós colocamos, irmãos, nem nós pegamos mais de volta. Há uma diferença, irmãos, em você orar por algo e entregar no altar. Eu gosto muito, irmãos, quando dá o apelo nos cultos, eu gosto muito quando a igreja vem aqui, ó, no altar. Isso é muito importante, irmãos. Sabe por quê? Porque aqui espiritualmente, irmãos, é o altar de Deus. Quando você sai do seu lugar, a palavra fala com você, a palavra te toca, e você precisa de algo, e você vem sobre o altar, aquilo que você está trazendo, você está deixando aqui no altar. E tem muitas pessoas que não entendem isso, irmãos. Porque a mulher sunamita, quando seu filho morreu, lá em 2 Reis, a Bíblia diz que ela ficou desde cedo até meio-dia com os filhos aonde? Nos joelhos. E ao meio-dia o filho que estava no joelho morreu. Mas aquela mulher lembrou que ela tinha um altar, que era o quarto do profeta. Então ela tirou o menino morto dos joelhos e foi e colocou sobre o altar e saiu. Porque quando está em nossos joelhos, irmãos, ainda está sob nosso governo. Talvez seja isso, irmãos, que muito de nós precisamos em nossas questões. Quem sabe aquilo que você está pedindo para Deus só ficou no joelho. E quando fica no nosso joelho, irmãos, pode morrer. Não tem milagres, irmãos, que você pediu e nunca alcançou? Não tem coisa que há muito tempo você vem pedindo e parece que as coisas morrem, parece que as coisas pioram, porque você deixou só no seu joelho, você orou, estava no seu joelho, mas você esqueceu de trazer aqui na frente sobre o altar. E quando você deixa sobre o altar, irmãos, pode descansar sossegado. Deus está cuidando de ti. Deus está cuidando das tuas causas. Porque no altar de Deus, irmãos, ninguém pode tocar, só a mão de Deus é que governa. Glória a Deus. Aleluia. E Deus está falando conosco nesta noite. Talvez as coisas não deu certo para você até hoje. As coisas estão dando tudo errado para você. Que você quer ter o governo das situações.
Mas, através da palavra de Deus nesta noite, Deus está dizendo para você: no teu governo morre, no teu governo acaba, no teu governo vai embora, no teu governo voa para muito longe, mas no altar de Deus, Deus quebra as asas. E no altar de Deus é a mão dele que administra. E nesta noite eu te convido para você estar em pé. E eu quero fazer uma oração especial por sua vida. Jamais esqueça disso, irmãos. Jamais esqueça. Toda vez que você se chegar aqui na frente, no mundo espiritual é um altar, que todas as tuas questões você está deixando aqui. E quando terminar a oração, que você vira as costas, irmãos, e volta para lá, é um sinal que você deixou tudo na mão de Deus. Quando aquela sunamita deixou na cama do profeta, que é um altar, o menino que já estava morto, e quando o profeta veio, ela debaixo e o profeta lá em cima, com o menino morto. E a Bíblia diz que o profeta começou a andar de uma parte para outra. E ela começou a ouvir barulhos do que estava acontecendo lá em cima. Eu quero profetizar para você em nome de Jesus. Pode deixar no altar de Deus, que Deus vai começar a mostrar sinais para você que Ele está fazendo algo. Oh, glória a Deus. Eu quero profetizar na sua vida: não deixe por sua conta, o governo não é teu, o governo é de Deus, está na mão dEle. Entenda que muitas vezes, meus irmãos, Deus precisa quebrar as asas da nossa oferta, senão nós voamos para muito longe, irmãos. Tem horas que nós queremos alçar voos que não é da direção de Deus. Tem horas que nós queremos voar bem para longe do altar, irmãos. Deus quebra nossas asinhas e diz assim: aqui agora você está na minha mão. Só que a melhor coisa do mundo, irmãos, é um crente estar na mão de Deus. Aleluia. Observe nesse texto aqui que o sacerdote pegava e imprensava, exprimia a ave nas paredes do altar. Porque muitas vezes, irmãos, Deus tem que espremer a mim e a você, para você entender que no altar de Deus é muito melhor as suas questões. E as suas causas no altar de Deus não vão ser solucionadas no tempo que você quer, porque é no comando dEle, é no tempo dEle, é no governo dEle. Mas o fato é que você vai começar a ouvir sinais de Deus. É porque Deus está trabalhando naquilo que você deixou sobre o altar de Deus. Glória a Deus. E eu quero convidar você: venha sobre o altar. Tem causas, irmãos, que o teu joelho não está resolvendo. Tem coisas, irmãos, que tem que vir no altar. Porque no altar o único que pode tocar é Deus. Nem o diabo não toca o que está no altar, porque só Ele toca. E talvez esteja passando por esses dias, irmãos. Parece que Deus te espremeu na parede. Parece que Deus te pressionou, irmãos. E você diz: o que está acontecendo comigo? Entenda uma coisa: Deus está te levando para o altar. Oh, glória! Se Deus não te espremesse, você estaria voando para outros lugares esta noite, você nem estaria aqui. Mas Deus resolveu espremer e quebrar tuas asas, e você veio para o altar. Glória a Deus. Mas é no altar que tem milagres, irmãos. É no altar que você vai ver a ação sobrenatural de nosso Deus. Oh, glória! Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu sinto a glória de Deus. Quando Deus nos espreme, irmãos, as penas vão embora, a vaidade vai embora, o orgulho vai embora. Quando Deus nos espreme, irmãos, nós quebramos o pescoço
e nós colocamos a nossa cabeça no pó, entendemos que não somos nada e não somos ninguém. E neste momento que Deus entra com ação e recebe a nossa adoração e recebe o nosso sacrifício. Labadachandorebecanto imanai. Levante a sua mão para cima, em nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor, aqui nesta noite, Senhor. Nós te exaltamos na beleza da sua santidade. Oh, Senhor amado, como é bom estar no teu altar. O altar, Senhor, às vezes nos traz dores. O altar nos tira o nosso governo, Senhor, mas é no altar que estamos nas suas mãos. É no seu altar que estão as nossas causas. É no seu altar, meu Deus, que estão as nossas petições. E eu sei que tem uma igreja aqui que busca milagres, Senhor. Busca milagres da família, Senhor. Eu sei que tem irmãs aqui que oram pelo seu esposo, Senhor, buscando um milagre. Mas, Senhor amado, que cada um coloque, Senhor, as nossas causas, os nossos filhos, o nosso casamento, o nosso ministério, a nossa vida no seu altar, meu Deus, por fogo queimar. E o fogo queimando, o Senhor vai se agradar de nós, e o teu nome venha a ser glorificado, meu Deus. Assume canturi de canto imanai. Lebre da abraçou de canto imanai, de canto soi. Deus fala contigo, irmão. Rebe flaço manabra canto imanai. Foi necessário quebrar as asas. Rebe cantorou para flaço manai. Porque aonde eu quero você, Rebe cantu e com asas tu não estavas. Rebe canturi manai. Tu estavas querendo fugir para longe de mim, Rebe flaço manai. Tu estavas querendo voar para longe, mas fui eu que permiti, Rebe flaço manai, para mostrar que eu sou Deus na sua vida. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Rebecanto e manai. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu sinto a glória de Deus aqui. Ora manachanarabacanto e manai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Glórias. Sentimos a tua graça, meu Deus, sentimos a tua presença. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Exaltado seja o teu nome, meu Deus. O fogo está queimando no altar. Rebecanto e manai. Deus é um Deus de fogo. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu vejo vitória. Eu vejo milagres. Eu vejo o Senhor operando de uma forma maravilhosa na vida da sua igreja e do seu povo. Assim nós te pedimos, meu Pai, e agradecemos. Amém. Amém.